O quarto proibido no último andar. Era uma vez um hotel antigo, um verdadeiro monumento ao tempo, erguido em uma esquina esquecida da cidade. Suas paredes de pedra, cobertas por musgo e lembranças, pareciam sussurrar histórias de dias passados. Os corredores estreitos, com luzes amareladas piscando como se quisessem revelar segredos, criavam uma atmosfera pesada que envolvia os hóspedes. Era um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam, e onde a realidade frequentemente se tornava difusa. Os boatos sobre o quarto proibido no último andar não eram apenas histórias de terror. Eram advertências sussurradas entre os visitantes, quase como um mantra. Nunca alugue aquele quarto, diziam com olhares apreensivos, é assombrado. Mas, naquele dia fatídico, o protagonista, que se apresentava como um viajante curioso e corajoso, não tinha escolha. O hotel estava lotado, e o ar carregado de mistério o atraía irresistivelmente. Ele não acreditava em fantasmas. Pensava que as histórias não passavam de lendas urbanas. Subindo as escadas rangentes, seu coração pulsava com uma mistura de empolgação e nervosismo. Cada passo parecia despertar ecos de risadas distantes e murmúrios inquietantes. Ao abrir a porta do quarto, um cheiro de mofo e algo indefinido tomou conta do ambiente, e o espaço parecia repleto de uma energia quase palpável. O quarto, com suas paredes descascadas e um espelho empoeirado, parecia uma cápsula do tempo, guardando segredos que estavam à espera de serem revelados. Ele notou que a janela estava coberta por pesadas cortinas, como se quisessem bloquear a luz do mundo exterior, e o silêncio era tão profundo que se poderia ouvir o próprio coração. O protagonista sentou-se na cama, a tensão no ar se tornando quase elétrica. O que havia acontecido naquele quarto? Por que ninguém jamais se atrevia a ficar ali? Era como se a própria sala estivesse viva, observando, esperando o momento certo para revelar suas verdades sombrias. Mal sabia ele que, quando o relógio marcasse a meia-noite, o que estava prestes a acontecer iria desafiar sua compreensão da realidade e do sobrenatural. Um estrondo vindo do espelho romperia o silêncio, fazendo com que tudo o que ele pensava saber se tornasse irrelevante. A noite se aproximava como um manto escuro, envolvendo o hotel em suas sombras. As horas passaram lentamente, e o protagonista sentia uma inquietação crescente no peito. Ele se sentou à beira da cama, os olhos fixos no espelho empoeirado que refletia a pouca luz da lâmpada pendurada no teto. A luz tremulante parecia dançar, lançando sombras nas paredes, como se figuras ocultas estivessem se movimentando, apenas fora do alcance de sua visão. Os ponteiros do relógio avançavam, e o silêncio tornava-se quase ensurdecedor. O único som que se destacava era o leve tilintar do vidro, um lembrete constante da fragilidade daquela atmosfera. Um arrepio percorreu sua espinha quando ele percebeu que, apesar de estar sozinho, havia algo no ar, uma presença que parecia pressionar contra sua pele. A temperatura do quarto caiu de repente, e uma brisa gélida atravessou o ambiente, trazendo um odor metálico, como se o tempo estivesse sugando a vida dali. Quando o relógio finalmente soou à meia-noite, um estrondo ecoou como um trovão, fazendo com que ele saltasse da cama. O espelho à sua frente tremeluziu, e o reflexo começou a mudar. O que antes era apenas sua imagem agora revelava outra face, distorcida, com ferimentos que pareciam frescos e sangrentos. Os olhos da figura eram vazios, como se estivessem perdidos em um abismo de dor e desespero. O protagonista ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar daquela visão aterradora. O espelho não apenas refletia, ele parecia consumir a luz, como um buraco negro que devorava a realidade. Uma voz sussurrou em seu ouvido, quase inaudível, mas carregada de urgência: ajude-me. A sensação de estar sendo puxado para dentro da superfície brilhante era avassaladora. Ele se aproximou, atraído por uma força inexplicável, seu coração batendo mais rápido a cada passo. A ironia não passava despercebida. Aquele que buscava respostas agora se via à beira de um abismo que poderia devorá-lo. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, imagens de um passado trágico começaram a fluir em sua mente, envolvendo-o em um turbilhão de emoções. O espelho tornava-se uma janela para outra vida, uma narrativa que clamava por reconhecimento.
O que ele descobrira ali poderia ser a chave para desvendar o mistério do quarto, mas a verdade poderia vir com um preço alto. E assim, o protagonista se viu na encruzilhada entre o medo e a curiosidade, determinado a descobrir mais sobre aquela entidade perdida, mesmo sabendo que poderia não haver volta. A cada noite que se passava no quarto proibido, a relação entre o protagonista e o espelho se tornava mais intensa e perturbadora. O reflexo, antes apenas um eco de sua própria imagem, agora pulsava com uma vida própria, como se estivesse impregnado por uma essência que desafiava o entendimento humano. A figura distorcida se tornava mais clara a cada vez, e os ferimentos na pele da entidade pareciam se aprofundar, exalando uma dor palpável que atravessava o espaço entre os mundos. Em um momento de coragem, o protagonista decidiu se aproximar ainda mais do espelho, a curiosidade pesando em seu coração como um fardo. O brilho da superfície parecia chamar por ele, prometendo revelar segredos que há muito estavam escondidos nas sombras. Ele se lembrou das lendas que ouvirá sobre aquele quarto e como a alma de uma mulher, vítima de um crime brutal, havia sido aprisionada ali. Era como se a própria parede estivesse chorando por justiça, e ele se sentia cada vez mais responsável por ouvir seu lamento. Quando finalmente se inclinou, suas mãos tocaram a superfície fria do espelho. Nesse instante, o espaço à sua volta parecia se distorcer, e uma onda de emoção o envolveu como um cobertor pesado. Ele viu não apenas o reflexo da figura ferida, mas uma vida inteira de tragédias e sonhos perdidos. Memórias fragmentadas começaram a se formar em sua mente, como flashes de uma realidade que não era a sua, mas que estava intrinsecamente conectada a ele. O silêncio do quarto foi quebrado por um sussurro quase musical, que ecoou em sua cabeça, intensificando a sensação de que ele não era um mero espectador, mas parte daquela história. A sensação de estar sendo puxado para dentro do espelho era incontrolável. Ele não sabia se era a dor da mulher refletida que o chamava ou se, de algum modo, ele estava se transformando nela. As paredes do quarto pareciam pulsar, como se quisessem entrar na conversa, compartilhando suas próprias memórias de dor e desespero. O protagonista sentiu que cada segundo que passava ali o transformava, quebrando as barreiras entre sua própria identidade e a da mulher presa no espelho. O simbolismo daquele momento se tornava claro. Ele não estava apenas testemunhando a dor dela. Ele estava se tornando um canal, uma ponte entre os mundos. E nesse crescendo de emoções, o protagonista percebeu que descobrir a verdade sobre o que realmente acontecerá naquele quarto não era apenas uma busca por respostas, mas um mergulho nas profundezas de sua própria alma, onde segredos e medos ainda aguardavam para serem confrontados. Enquanto o tempo se estendia e o mistério se aprofundava, a conexão entre eles parecia estar longe de se resolver, e uma nova revelação estava prestes a surgir, mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio do quarto era agora um eco de vozes, ressoando nas paredes desgastadas. O protagonista, preso entre o tempo e a dor da figura refletida, sentia como se o próprio espaço estivesse se transformando, revelando fragmentos de um passado que clamava por atenção. Cada batida de seu coração parecia amplificada, e cada respiração se tornava um lembrete de que ele não estava sozinho. A atmosfera estava carregada de histórias que apenas aguardavam um momento certo para se manifestar. Com os olhos fixos no espelho, ele começou a notar cores que antes estavam ocultas sob a camada de poeira. A figura agora parecia mais definida. Ele podia ver o desespero em seus olhos, refletindo a luta de uma alma presa entre os mundos. A mulher parecia se comunicar com ele através de gestos, seus lábios se movendo em sussurros inaudíveis, como se tentasse contar sua história, mas fosse incapaz de romper a barreira invisível que os separava. Lembranças de um passado distante começavam a surgir em sua mente. Uma noite de tempestade, a luz da lua filtrando-se através de cortinas pesadas, o som de passos ecoando pelo corredor. O cheiro de sangue e o lamento distante de uma mulher reverberavam em sua memória, como se ele estivesse revivendo os últimos momentos da vida dela. Ele sabia que, para compreender completamente o que havia acontecido, precisava se aprofundar nas sombras do quarto e aceitar a verdade que estava se formando diante de seus olhos. Os detalhes se tornavam mais vívidos. Ele viu flashes de um homem, uma discussão, e, em um instante de pura violência, o que parecia ser um crime brutal.
A violência e da dor se entrelaçavam com o próprio ambiente, como se o quarto estivesse absorvendo as emoções negativas que haviam ali. Cada imagem o deixava mais determinado a desvendar o que havia acontecido. A sensação de que estava se tornando parte daquela história se intensificava. Ele podia sentir a angústia da mulher em seus ossos, sua tristeza pulsando como um tambor em seu peito. O quarto parecia estar se fechando ao seu redor, e ele sabia que a verdade estava ao seu alcance, esperando apenas que ele desse o próximo passo. No entanto, essa busca o levaria a um caminho perigoso, onde o que ele encontrasse poderia não ser apenas o eco do passado, mas uma realidade que poderia ameaçar seu próprio ser. Enquanto sua mente lutava para processar tudo, um movimento no espelho chamou sua atenção. A mulher refletida agora gesticulava com mais intensidade, como se estivesse tentando alertá-lo sobre algo que estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo. O que ele faria com essa informação poderia não apenas determinar o destino dela, mas também o seu. E assim, em meio a ecos e sussurros, a verdade estava prestes a emergir das sombras. A atmosfera no quarto proibido pulsava com uma intensidade elétrica, enquanto o protagonista lutava contra a maré de emoções que o invadia. Ele não era mais um mero espectador, mas um ator em um drama sombrio, onde cada revelação era uma lâmina afiada, cortando as amarras que o prendiam à realidade. O reflexo da mulher brilhava com uma luz própria, revelando não apenas a dor, mas também uma determinação feroz, um desejo de libertação que ecoava em sua alma. À medida que a lua se erguia no céu, iluminando o quarto com seu brilho prateado, ele percebeu que a noite estava repleta de símbolos. A luz da lua amplificava as vozes que ecoavam em sua mente, levando-o a vislumbrar o que se passará ali. Cada raio de luz invadia seu ser, trazendo à tona os segredos mais sombrios que o quarto guardava. A mulher refletida no espelho gesticulava freneticamente, e suas palavras, agora audíveis, se misturavam a um sussurro inquietante. "Não deixe que ele te encontre", dizia ela, com uma urgência que penetrava em cada fibra de seu ser. Ele se lembrou da figura do homem que havia vislumbrado em suas memórias. Um pressentimento sombrio se apoderou dele. O que acontecerá com a mulher? O horror de um passado brutal começava a se entrelaçar com seu presente. Quando olhou novamente para o espelho, percebeu que a imagem da mulher estava se distorcendo. Ferimentos novos surgiam em seu rosto, como se a dor dela estivesse se manifestando em um nível físico. Uma onda de pânico o atingiu, mas uma determinação crescente também se fazia presente. Ele não poderia permitir que a história dela se repetisse. Precisava entender a verdade antes que fosse tarde demais. A luz da lua parecia reagir a essa determinação, envolvendo o quarto em um brilho etéreo. Ele sentia que a lua não era apenas um objeto no céu, mas uma testemunha silenciosa do que havia acontecido ali. Enquanto tentava reunir coragem para agir, um som vindo do corredor interrompeu seus pensamentos. Era um ruído de passos pesados, como se alguém se aproximasse do quarto. O medo se instalou em seu coração. Seria ele o homem que causará tanto sofrimento? Ele se virou, o coração acelerado, e encarou a porta. O que estava prestes a acontecer poderia ser a chave para a libertação dela ou um portal para um terror inimaginável. A tensão no ar era palpável, e a conexão entre os dois mundos estava prestes a se romper, revelando segredos que moldariam suas vidas. O som dos passos no corredor reverberava no peito do protagonista como um tambor ameaçador. A luz da lua filtrava-se pela janela, lançando sombras longas e dançantes nas paredes do quarto. Ele se sentia preso em um pesadelo, onde a linha entre realidade e ilusão se desvanecia a cada instante. O reflexo da mulher no espelho, antes tão próximo e quase solidário, agora parecia uma sombra distante, uma lembrança do que poderia ser, mas nunca seria. Com o coração acelerado, ele se aproximou da porta, a mão hesitando no batente. O ruído continuava, arrastado e pesado, como se algo, ou alguém, estivesse se arrastando lentamente em sua direção. Um arrepio percorreu sua espinha, enquanto uma sensação de déjà vu o invadia. O corredor parecia uma passagem para outra dimensão,
onde os ecos de dor e sofrimento se entrelaçavam em um ciclo interminável. A imagem da mulher tornou-se mais vívida em sua mente. Ele se lembrou de seus olhos, refletindo não apenas tristeza, mas uma urgência desesperada, como se ela estivesse tentando se comunicar além dos limites do tempo. Não deixe que ele te encontre. A frase ressoava em sua mente, uma advertência que parecia vir de um lugar profundo. Ele respirou fundo, decidido a enfrentar a fonte daquele som. Com um movimento brusco, empurrou a porta, que rangeu como se estivesse protestando. O corredor estava deserto, mas a sensação de que algo o observava era palpável. A presença de uma sombra se movia nas bordas de sua visão, sempre um passo à frente. Avançando, cada passo era um desafio à sua sanidade. O corredor se estendia infinitamente, repleto de portas fechadas e lembranças distorcidas. Cada batida de seu coração era um lembrete do que estava em jogo. Ele não estava apenas atrás de respostas. Tornará-se parte de uma história que transcendia o tempo, entrelaçada com os destinos de almas perdidas. Ao se afastar do quarto proibido, a conexão com o passado se tornava mais forte, como se as paredes do hotel sussurrassem segredos esquecidos. Ele sentia a história se desdobrando ao seu redor, um mistério que precisava ser desvendado. Então, ao fundo do corredor, uma porta se abriu lentamente, revelando uma luz que parecia convidativa, mas também terrivelmente familiar. O que estaria além daquela entrada? O que mais ele descobriria sobre o hotel e os segredos que guardava?